Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida, que agora você está nos acompanhando aqui na TV Santa Maria. Também pode continuar sempre nos acompanhando pelo YouTube, na companhia do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Fô, trazendo sempre assuntos que nos são inspirados através do estudo da doutrina espírita. E o tema de hoje é um tema extremamente importante. Sei que você que está nos assistindo vai gostar. Reforma íntima. O que é reforma íntima? Muitos falaram sobre isso. Antes até de Jesus já se falava no autoconhecimento, na importância do autoconhecimento. Os grandes filósofos gregos falavam, bem antes de Jesus, sobre a importância do autoconhecimento. Na visão espírita, Jorge Brandão, o que é reforma íntima? Bom, a palavra reforma íntima, né, que é muito usado na doutrina espírita, muito usada na doutrina espírita, também pode ser autoaperfeiçoamento, né, busca de melhoramento interior, né? Então, é preciso entender, né, o sentido dessa palavra, que é muito amplo. E nós não temos hoje aqui a pretensão de esgotar esse assunto, até porque se trata de um fórum íntimo, né, de cada um tem a sua forma de interpretar, né, a sua própria vontade. Mas eu gostaria de colocar aqui, principalmente para iniciar o nosso debate de hoje, os 3 pilares que eu acho importantíssimos, né, para o autoaperfeiçoamento ou para a reforma íntima. O primeiro pilar é querer, né? Desejar essa transformação interna, né? E como a própria palavra diz, é uma reforma, não é uma mudança total, né? É algo que é possível dentro do nosso atual estágio evolutivo. O segundo, como tu falou, Vicente, é o autoconhecimento, né? Nós nos conhecermos, né, para que então nós podermos entender e saber quais são as nossas luzes e sombras para nós podermos trabalhar. E o terceiro, que é tão importante quanto, é a autoaceitação. Então, para isso acontecer, é um trabalho lento, mas necessário para todos nós, dentro desses 3 pilares, né? E a autoaceitação, ela fica junto, fica lado a lado com a humildade, né, de nós reconhecermos, né? Porque nós precisamos, então, entender e tentar buscar essa reforma íntima, esse autoaperfeiçoamento, sem culpa, né? Sem termos culpa, porque a culpa nos paralisa, né? Então, o Jorge está aqui no meu lado também, como psicólogo, e nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Eu acho que é a abertura, que é o preliminar que faço sobre o tema. Muito bem. E aí, Diógenes, do ponto de vista psicológico, qual é a importância desta imersão para dentro de nós mesmos, na busca do autoconhecimento e na prática da reforma íntima, à luz do Espiritismo? O que acontece? Em toda a proposta de mudança, tem que ter uma entrega, né? Então, toda pessoa que se propõe mudar um comportamento, mudar uma percepção de vida, primeiro ela tem que ter consciência que o estado atual dela não está legal. Se eu não tiver essa consciência, eu fico naquela teimosia, eu fico numa ilusão, eu fico percebendo a realidade de forma muito distorcida e pegando aquilo como verdade absoluta, né? E isso é muito inerente a qualquer ser humano. Parte de nós vive uma certa ilusão da realidade porque nós estamos olhando a vida a partir das nossas lentes, da nossa história de vida, dos nossos traumas, dos nossos tropeços, dos nossos sucessos, e a gente vai chegando a inúmeras conclusões e meio que engessando isso, né? E esse olhar engessado, cristalizado, ele fica agindo de forma muito automática. E a gente não costuma refletir muito sobre isso. A gente só para pensar muitas vezes quando dói. Quando eu costumo dizer assim, quando o parafuso ele entra envergado ali... Enviesado. Enviesado, e ele vai apertando depois e não continua.
Então, é quando a gente vai sentindo, né, da própria vida, nas nossas relações, nos relacionamentos que a gente vai tendo, que algo não está legal e que a gente não está bem. Desconforto interno. O desconforto. E esse desconforto, ele é providencial. Olha como Deus é perfeito, né? Ele traz a dor, ele traz a angústia e a aflição para dizer, cuidado, presta mais atenção em ti, que eu acredito que a tua percepção, o teu olhar e os teus planos não estão muito alinhados com o verdadeiro propósito. E é claro, tem uns que conseguem despertar para isso e tem outros que ainda são tanto teimosos e precisam sofrer mais, deixar doer mais. Eu tenho uma historinha bem interessante que o discípulo chega para o seu mestre mas mestre, eu faço tudo que o senhor me diz para fazer, já faz várias vezes, toda vez que eu chego aqui, eu estou dando sempre um feedback negativo para o senhor, eu não consegui, e está difícil, eu não consegui. Por que eu não estou conseguindo, mestre? Mudar esse meu jeito de ser, minha maneira de enxergar a vida? E o mestre disse assim, talvez porque não tenha doído o suficiente ainda. Quando doeu o suficiente, tu consegue mudar. Então é mais ou menos por aí, em alguns momentos. Márcia, e para ti, qual é o ponto de partida para a gente buscar, né, aceitar, como disse o Jorge, compreender a importância e realizar a reforma íntima? Perfeito. A dor faz a gente mudar a visão, né, Diógenes? Realmente, na prática, a gente visualiza isso. Né? Na nossa vida prática, se todo mundo pensar nos contextos que a vida apresentou, os momentos de maiores crescimentos foram aqueles aonde a dor, o sentimento de angústia te levou a uma reflexão mais profunda, né? Te fez olhar para a vida de uma forma diferente. E não tem como desconsiderar que a gente vive hoje num mundo de muito ruído externo, te convidando a essa movimentação interior, né? Ruído nas ruas, na sociedade de um modo geral, nas redes sociais, a pressa, a correria, o medo. As pessoas vivem uma certa angústia sem saber exatamente, muitas delas, como é que vai se dar a vida amanhã. Né? Porque nem todo mundo consegue ter uma vida organizada, totalmente dentro de um script onde os anseios, as angústias, os medos não estejam presentes. A grande maioria vive correndo atrás do ganha-pão para amanhã. Né? E é a maioria da nossa sociedade hoje. Mínima parcela da população tem uma vida totalmente estruturada. E a gente vive num quadro social muito complicado em termos políticos, em termos econômicos. Insegurança, né? Insegurança total. Medo nas ruas, a violência de um modo geral. Todo esse contexto, ele chega e ele impacta. E não tem como desconsiderar isso fora de uma análise do que se precisa trabalhar nesse cenário, porque na época do Cristo os nossos medos, angústias, as nossas necessidades eram uma, né? Hoje a sociedade te obriga a um outro movimento, né? E a pergunta que se faz é: o que dentro de mim responde a esse caos? O que eu tenho de material hoje constituído em base sólida para responder a tudo isso, né? Eu penso que essa seria a primeira pergunta para a gente conseguir, na sequência, trabalhar tudo isso que tu trouxe, Jorge, de recursos para que a gente comece a estabelecer uma sequência para que a gente atinja um autoconhecimento adequado, né? E valores interiores adequados para essa reforma íntima de fato acontecer. Sem desconsiderar todo esse contexto, fica difícil, né? Porque muitas vezes a gente vive na reação e não na ação, ao ponto de nos desconhecermos. Opa, pera lá, por que eu estou agindo assim e pensando assim? Eu não sou assim. O que o mundo está fazendo comigo e o que eu estou permitindo que ele faça e como eu estou agindo nesse contexto todo, né? Aí entra o cenário do Diógenes aí nessa... A diferença de ser reativo e proativo. Exato, exato. E nesse campo de trabalho do Diógenes, né? E é claro, a gente sabe que ele é muito amplo, porque a gente tem ouvido, por exemplo, de pessoas que têm têm ouvido e têm percebido em determinadas pessoas, aliás, em muitas pessoas, um comportamento em circunstâncias naturais, quando elas são, digamos assim, donas de si, e quando são obrigadas a reagir diante de um desafio, diante de um imprevisto. E aí, muitas vezes, a gente vê essas pessoas completamente alteradas, mas não é quem eu conheço. Não é? Isso é falta desta busca, desta reflexão
Se pode fazer, e eu quero encaminhar agora, retomar pelo Diógenes, se pode alcançar o equilíbrio a partir desta constatação. Eu sou em condições normais, quando estou senhor de mim, e me transtorno completamente quando alguma coisa foge do meu controle. Vicente, por trás dessas reações, e eu ainda arrisco dizer que por trás de toda a psicopatologia existe um fator muito importante que é o medo. Nós somos muito medrosos. E muito das reações desequilibradas, das impulsividades, das agressividades, tem um medo por trás. Então, quando a gente olha alguém que é muito agressivo, muito incisivo, muito controlador e diz assim, nossa, ele deve ter uma autoestima incrível. Não, não tem. Ele já é controlador, ele já é frio, ele já é desse jeito, que muitas vezes adoece a si mesmo e aos que estão em roda, porque ele está em autoproteção. Ele está se protegendo a todo momento. Por isso que o medo tem uma relação direta com o egoísmo. Quanto mais medrosa é a pessoa, mais egoísta ela é, porque ela joga para si e ela quer se proteger a todo momento. Ela entra em estado de sobrevivência. Então, ela quer se proteger. Por isso que o oposto do medo é a fé. E Jesus falava tanto de fé. Né? Porque quando eu vou... É aquele processo assim, quando eu saio do egocentrismo para o altruísmo. Esse é o movimento, de dentro para fora. Quanto mais seguro eu me sinto de mim, quanto mais autoconhecimento eu tenho, quanto menos desamparado eu me sinto diante do mundo e da vida e das pessoas... Quanto mais eu me aceito... Mais eu me aceito, porque eu não tenho medo de mim mesmo, né? Mais eu me aceito e melhor... Eu vou agir. E mais altruísta eu vou ser. Por quê? Porque eu fico mais aberto às pessoas, eu fico mais aberto ao mundo. Eu não fico com um escudo me protegendo. Então, por isso que fora da caridade não há salvação nesse sentido. Porque a caridade é essa abertura. E a caridade, então, é um processo de amadurecimento. A gente vai se tornando mais caridosos ao ponto que a gente vai evoluindo. Porque a gente sai da infância e vai para a fase adulta, que é esse altruísmo espiritual, porque a criança ela é bastante egoísta, se a gente parar para pensar. Existe esse processo natural da infância que a criança ela é muito egocêntrica, é ela, só ela, só ela. Por que é só ela? Porque ela tem medo, ela tá medrosa diante do mundo, é tudo muito novo, o adulto tem que estar... de defesa. Exatamente. Então, essa agressividade, esses comportamentos disfuncionais que muitos nós temos e as pessoas têm, vem desse medo, dessa insegurança, desse desamparo e que muitas vezes é a herança da infância. Pois é, sabe que eu estava pensando quando os filósofos projetaram, destacaram a importância do autoconhecimento, com toda a sua sabedoria, provavelmente não vislumbraram naquela época o alcance desta tese que defendiam, desse ensinamento que eles deixaram, a necessidade do autoconhecimento. E aí veio Jesus e colocou um roteiro em todo esse processo. Jesus não é que tenha assumido a ideia dos filósofos. Jesus já trouxe essa ideia mais apurada, mais raciocinada, inclusive, a partir dos seus fundamentos básicos, que passam por aquilo que tantas vezes a gente vem discutindo. Eu estava me dando conta, enquanto vocês estavam falando, de que vira e mexe a gente está nos princípios básicos da doutrina espírita, que é o saber o que nós somos, e eu entendo que esta é a grande diferença que a doutrina espírita nos traz a partir do estudo das lições deixadas pelo Mestre Jesus, né? Buscar na sua essência, e não apenas neste mundo, as respostas para os nossos problemas que são de agora, que nós estamos vivendo agora, mas que a gente já traz de outras encarnações. E aí a questão, o que nós somos? Onde é que nós viemos? Para onde é que iremos? E o que é que estamos fazendo aqui? Então, para mim, esse é o grande salto que Jesus deixa roteirado e que a doutrina espírita se debruça em mostrar com muita clareza os passos para que se possa chegar a esta reforma íntima. De novo, voltamos às conexões entre o mundo material e o mundo espiritual. Certo. Quando tu falou, Vicente, né, que a gente, às vezes, diante de uma situação, a gente se desequilibra, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Sem dúvida. Né? Agora, quanto maior o nosso autoconhecimento, maior nós vamos ter controle da situação. Né?
Porque nós vamos estar preparados, né, para as nossas reações. Eu gosto muito quando o Chico fala, né, porque o que nós temos de mais precioso é a nossa paz interior, né? Então, para manter essa paz interior é muito importante, né? E o Chico faz um exemplo que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se alguém te apontar um defeito, Vicente, e tu sabe que tu tem esse defeito, tu não pode perder tua paz, porque tu te conhece, tu sabe. E se alguém te apontar um defeito que tu não tem, tu não pode perder tua paz, porque tu sabe que não tem, né? Então, realmente, o nosso autoconhecimento muda tudo, né? O que nós devemos evitar é nos conhecermos de forma idealizada, pensar que nós somos algo que nós não somos, né? Então, eu gostaria que... Nós não estamos aqui para trazer nenhuma receita de bolo, né? Porque a gente sabe que o processo é individual, o processo é de cada um tem que saber exatamente, né, como fazer. Mas eu trago umas dicas, e como são dicas de alguém que eu admiro muito, né, que é o Chico, através do Emmanuel, ele traz umas dicas, ele traz várias, mas eu selecionei aqui algumas que eu acho assim, muito, muito importante para a gente refletir. Primeiro ele diz assim: silenciar diante da ofensa. Foi o que nós falamos. Me ofendeu, eu vou silenciar porque eu me conheço. Eu não preciso que alguém diga o que eu sou, o que eu não sou, porque eu sei. É claro que a gente aprende na convivência, né? Mas é para refletir, né? Transformar o dever em satisfação. Né? Outra dica. Não esperar gratidão. Porque vem a frustração, né? Quando nós vamos fazer algo esperando gratidão, vem a frustração. Vigiar os pensamentos e a fala. Né? Porque às vezes a gente diz: não, eu estou controlando meus pensamentos, minha fala, mas alguém vem e fala mal de alguém, e tu diz: pois é, tu bota gasolina. Né? Então, né? Vigiar os pensamentos e a fala. Ser grato, porque tudo são oportunidades. Por maior que seja o desafio, ele é uma grande oportunidade. Então, gratidão. E aí ele fala da autoaceitação, que a gente citou aqui, e ainda, por fim, o vigiai e orai. Então, assim, como eu disse, não é uma fórmula, mas são dicas preciosas para a gente refletir. Porque o trabalho é árduo, a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar. E quando tem algumas dicas, assim, algumas chaves, também facilita. Porque a nossa doutrina espírita é uma chave, mas a gente tem que abrir as portas, né? E qual é a contribuição, Márcia, da doutrina espírita para que se possa evoluir, para que se possa avançar? Então, essas dicas que Emmanuel trouxe por Chico, né, conectam diretamente com a proposta da doutrina espírita com relação a um contexto que nos leva à identificação de que o melhor cenário para a nossa vida enquanto espírito imortal para chegar à perfeição mais rapidamente é empreendermos esforços para olhar para as nossas sombras, acolher essas sombras e possibilitar um trabalho ali de observação que nos leve a uma prática, poderíamos assim dizer, porque é treino, né? Então, a doutrina espírita tem algumas questões específicas que tratam da reforma íntima. Santo Agostinho, de maneira belíssima, que fica para o segundo bloco agora, a gente trazer essas questões, a questão 919 do Livro dos Espíritos, né? E o Evangelho, que nos traz ali com relação ao homem de bem, as virtudes que precisam ser trabalhadas, que conecta diretamente, vai ao encontro de tudo isso que está sendo dito aqui. É como o Jorge Brandão destacou na sua primeira fala, claro que esse é um tema muitíssimo amplo e a gente não tem nem de longe a pretensão de esgotá-lo num espaço de 40 minutos. Mas são algumas observações sobre algo que é tão importante. E nós vamos interromper agora e voltaremos em seguida tratando da reforma íntima. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Há 19 anos, você auxilia a APECAM a fazer a diferença na vida das pessoas com câncer. A APECAM é uma instituição sem fins lucrativos, presente em 15 cidades do Rio Grande do Sul, prestando apoio gratuito a pessoas em tratamento oncológico e seus familiares. Com a missão de prestar apoio às pessoas com câncer, a APECAM oferece atendimento com assistentes sociais, psicólogas, grupos de apoio e oficinas, além de hospedagem e alimentação em 11 casas de apoio no estado, proporcionando também
solidariedade, acolhimento, esperança, apoio à família, integração. Conheça, participe e contribua com o trabalho da instituição. Saiba mais em aapecam.com.br. Nós acreditamos na vida. Às vezes, a gente se perde em um emaranhado de sentimentos dos quais não consegue se libertar. Mesmo cercado de gente, é como se ninguém ouvisse o que realmente importa. Mas quando alguém nos escuta de verdade, algo dentro da gente começa a se organizar. Você não está sozinho. De forma anônima, gratuita e com empatia, o CVV está 24 horas com você. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida que você está agora acompanhando aqui na TV Santa Maria e pode continuar também acompanhando no YouTube. Na parceria do Jorge Brandão, do Diógenes Chaves, da Márcia de Fô. O nosso assunto hoje é reforma íntima. E o debate não parou enquanto a gente fez esse rápido intervalo. E aí eu peguei um gancho do que estava comentando o Diógenes para retomar o assunto. A Márcia deixou também aqui, né, alguns ganchos para a gente dar sequência a essa discussão. Mas o Diógenes estava fazendo aqui uma comparação com a faxina que se faz em casa. E disse, né, que reforma íntima não é apenas uma faxina ou começa pela faxina. Como é que é, Diógenes? Quando a gente fala de reforma íntima, a gente está falando de algo muito mais profundo. E que às vezes vai levar um pouco mais de tempo, que é natural, e a gente precisa ter paciência. Então, a comparação da casa é que a gente acredita muitas vezes que passando um pano, tirando o pó, a gente está resolvendo o problema da casa. Mas a gente não vai nas infiltrações, a gente não vai no mofo mais profundo, a gente não vai nos furos no telhado, tem muita coisa. Né? Então, a reforma íntima seria literalmente essa reforma, né? É uma modificação. E o Jorge também falou, o Jorge também estava no debate aqui nos bastidores, e o Jorge falou assim, a gente precisa perceber isso, né? Perceber que a casa está precisando de uma mudança maior. E muitas vezes o que acontece? A gente está tão mergulhado em nós mesmos, a gente está tão automatizado naquele comportamento, naquele tipo de pensamento, que realmente a gente não percebe. Mas os outros percebem. E tem um fenômeno que acontece muito. Às vezes a gente está num lugar assim e entra um mendigo. E ele faz meses que não toma banho. E a gente sente aquele cheiro de longe. E aí alguns se perguntam, como que ele vive com esse cheiro? Ele não sente o cheiro mais. Não é assim? Tu bota um perfume dentro de casa. Logo que tu entra dentro de casa, tu sente o perfume. Mas passa um tempo, tu não sente mais aquele perfume. Mas quem entra, que casa perfumada, tu sabe que eu nem percebo. Porque tu já te acostumou com aquilo. Ótimo exemplo, né? Então, este é um evento, é um fenômeno fisiológico que é muito próximo de nós. E por que vai ser diferente da nossa percepção psicológica da realidade? É a mesma coisa, a gente está tão mergulhado que precisa vir alguém de fora e dizer, Jorge, né? Diz, cara, sabe que eu nunca tinha percebido isso. E aí precisa da humildade, da aceitação, de tu reconhecer e não ficar de mal com um colega, com um amigo. Exatamente. E eu queria lembrar também, mais uma vez, quando o Vicente falou aquela questão da gente se descontrolar por algum motivo, né? Porque isso acontece com todos nós, como a gente disse. Santo Agostinho, na famosa questão que a Márcia levantou, né, na 919. 919. Ele fala, né, Deixa eu fazer a pergunta, tá. Tu responde. Kardec pergunta assim, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? Olha só. A resposta começa com conhece-te a ti mesmo, né, que nós estamos falando aqui. Aí Kardec faz a segunda pergunta. Exato. Né, mas como? Né? E aí Santo Agostinho dá essas preciosas dicas, né, que nem nós falamos aqui do Chico e do Emmanuel. Né, o roteiro. Desse roteiro que a gente fazer essa autoavaliação diariamente. Né, diariamente, porque não adianta... Não, e olha só, ele diz o que ele fazia.
Exatamente, é o que ele fazia. Como ele conseguiu alcançar resultado. Na prática. Né? Na prática, Na Jorge. prática. E eu lembrei ainda, quando o Vicente falou desse nosso descontrole, além de nós fazermos isso diariamente, à noite ou semanalmente, nós precisamos fazer uma avaliação na hora. O que isso despertou em mim? O que tem dentro de mim que está me deixando assim? Né? Isso, não perder a oportunidade na hora, porque às vezes a gente pode se envolver com tantas coisas e à noite vai dormir tarde, não consegue às vezes raciocinar direito e passa essa oportunidade. Então a primeira reflexão é na hora. Né? Na hora que aconteceu o fato, poxa vida, por que meu coração disparou? Né? Por que eu fiquei irritado? O que está acontecendo? O que mexeu comigo? Né? Que eu ainda não tinha percebido. Porque se eu tivesse percebido, por exemplo, se eu sou, vamos dizer, muito orgulhoso, e eu tenho consciência que eu sou orgulhoso, e eu digo, eu preciso trabalhar isso, e alguém como nós falamos do Chico, né? Alguém me critica, eu digo, tá dentro do meu autoconhecimento. Né? Então, é importante, e uma coisa que eu gostaria de colocar, que eu acho bem interessante, quando a gente for fazer nosso mergulho interior, de verificar a nossa luz e a nossa sombra, nós não nos colocarmos nem num pedestal e nem num tribunal. Tá? Nós temos intermediarmos isso de maneira equilibrada. Tá? Porque se nós nos colocarmos num tribunal, nossa autoestima cai. E se nós nos colocarmos num pedestal, o nosso orgulho sobe. Então, esse equilíbrio, esse trabalho equilibrado, que eu trago aqui algumas citações de Hamed, né, no livro Renovando Atitudes, que eu recomendo esse livro, eu acho que é um clássico da literatura espírita, ele é muito, muito, muito interessante. Né? E aí ele fala sobre a humildade, tem um trecho aqui que eu vou ler agora, sobre humildade, que eu acho assim, muito, muito interessante. Né? Humildade é o reconhecimento do que eu realmente sou, acompanhado de um esforço sincero para ser aquilo que eu gostaria de ser. Então, não é tu aceitar e dizer, bom, eu sou assim, nasci assim, aquela síndrome da Gabriela, né? Não vou mudar, não. Eu reconheço, aceito, mas eu quero trabalhar para melhorar. E reconhecer significa identificar também virtudes. Exatamente. Não apenas defeitos. Exatamente. Né? E isso todos é importante. Nós temos, né? Isso para nós mantermos a nossa autoestima, para nós nos valorizarmos também, porque para fazer a caridade, que é o trabalho a bandeira tão forte da nossa doutrina, como disse o Diógenes, nós temos que ter primeiro a caridade conosco, conosco mesmo, né? Porque senão nós não vamos conseguir realizar. Eu vou trazer um exemplo real aqui, que eu acho que ilustra bem isso que vocês estão falando. Um rapaz, para mim, certa vez, chegou e disse assim, ele começou a apontar os motivos pelo qual ele queria se autoconhecer e se melhorar. E um dos motivos, ele disse, eu sou muito infantil para a minha idade. Ele tinha 25 anos. E eu queria ser um cara mais maduro, ter uns assuntos mais maduros, porque eu acho que eu sou muito infantil. E eu quero me autoconhecer para eu amadurecer mais. E aí, como era uma coleta apenas de informação, eu fiquei pensando assim, cara, mas isso já é uma manifestação de maturidade. Claro. Isso já é. Porque, um grande passo. Claro, entendeu? Busca, dele né? conseguir perceber isso, identificar isso e estar disposto a melhorar. Olha só, ele falando, né? Talvez as outras pessoas falam isso para ele. Possivelmente ele ouviu muito no meio exterior, mas ele se movimentou, né, Diógenes? Claro, isso já é um mecanismo, já é um movimento de maturidade, é uma manifestação de maturidade, né? Olha só de Hamed no Renovando Atitude sobre o que tu falou. Desculpa eu cortar a sequência aqui, mas assim, autoaceitação é, na maioria das vezes, características de adultos serenos, seguros e equilibrados. São indivíduos que já possuem um consciente evolutivo pelo seu potencial de aceitação. Ele já reconhece, eu preciso ser mais maduro. Né? É um gesto de humildade e reconhecimento que tem um potencial enorme para melhorar. Né? Claro, sem dúvida. Bom, nós somos seres sociais, tá? Nós somos seres únicos, mas não somos seres criados para vivermos insulados, vivermos isolados. E qual é o grau de participação, de contribuição para que a gente busque a reforma íntima, que
Passa por nós, evidentemente, estamos falando de reforma íntima, é a minha reforma, é a reforma de cada um, mas também com reflexos na convivência em família, na convivência em sociedade. Qual é o suporte, Márcia, que a doutrina espírita dá para que a gente possa, então, a partir da reforma íntima, melhorar na convivência com os que estão fazendo parte também da nossa trajetória, da nossa caminhada evolutiva? O ser humano, ele é um ser gregário, né? É impossível viver sozinho. Aquele que diz, eu não preciso de ninguém, não está muito lúcido nessa fala, porque a gente precisa do outro até para sentir raiva, a gente costuma dizer, né? É impossível sentir raiva sozinho. Você é no contexto, são nas relações que a gente coloca em evidência a nossa realidade interior. Então, certamente, a reforma interior, esse olhar para si, essa melhora, essa busca pelo crescimento, te leva a exteriorizar aquilo que tu tem. A tua realidade é íntima, a gente não joga para o mundo aquilo que a gente não está cheio. É muito difícil isso acontecer. Ainda que nos processos de reação, os processos de reação falam muito do que somos. Ainda que, eu fui levado a isso, eu não sei o que aconteceu comigo e eu acabei matando alguém num acesso de raiva. Tudo bem, foi um ato infeliz, impensado, uma relação passional, uma situação que o mundo exterior te chamou aquele comportamento. Porém, aquele comportamento não estaria posto ali se ele não falasse de mim. Se ele não tivesse ali com raízes frágeis, mal trabalhadas, aonde um contexto, a minha criança interior precisa de ser trabalhada de uma forma mais, com maior atenção. Então, jogar para o mundo, aquilo que a gente convive no contexto, na convivência, na família, nas relações, é esse mundo interior que cada um traz. Então, se trabalhar a reforma íntima é importantíssimo para a sociedade melhorar, para a vida social melhorar, para as guerras diminuírem. Porque a maioria dos contextos de dor e sofrimento que estão postos aí são razões e causas, se formos buscar as raízes dessa problemática, está no nosso orgulho, está na nossa vaidade, né? As dificuldades de lidar com aquilo que o mundo nos apresenta, o pensamento do outro. Então, a gente vê que se fala muito de si em toda a reação que se expressa, né? Inclusive, no nosso próximo programa, Vicente, nós estávamos conversando aqui, nós vamos falar sobre as guerras. Opa, olha aí. Qual é a nossa participação, o que está acontecendo no mundo hoje, os porquês, né? E qual o sentido maior. Eu acho que é um assunto muito importante, atual, que nós vamos tratar. Hoje nós estamos falando sobre guerra interior e nós vamos falar sobre guerra exterior, né? Aliás, duas perguntas que também me encaminharam, que já posso ficar aqui como registro, quem sabe, para a gente refletir e discutir em outros programas. E me lembrei agora, quando o Jorge fez esta alusão à questão das guerras, às catástrofes, aos fenômenos climáticos, que tanta destruição também tem, em tese, tem trazido. E mortes prematuras. Mortes prematuras. Naquela concepção que muitas vezes se tem de que morreu um inocente, morreu alguém com poucos dias de vida, com poucos anos de vida. Tá? E aí vem a ligação com o nosso passado anterior. Porque o que trazemos, o que somos hoje, tem muito a ver com as nossas ações, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com os nossos acertos e com os nossos equívocos de agora. Mas também carregamos um passado. Como eu tenho dito, nós somos herdeiros da nossa própria herança. Então, isso dá uma dimensão ainda maior para esse momento de parar, decidir fazer a nossa reforma íntima. Talvez a gente encontre causas nesse plano, mas talvez seja preciso buscar em outras encarnações. E a doutrina espírita nos ajuda a isso? Ajuda e muito, né? Até eu tenho um exercício para encontrar responsável pelo nosso atraso evolutivo. É um exercício simples que todos nós podemos fazer, né? A gente pode ir no banheiro e olhar naquele espelhinho ali e perceber quem é o único responsável pelo nosso atraso evolutivo, né? Que realmente nós temos aqui na Terra todas as ferramentas necessárias para a nossa evolução, né? Então, só quem pode atrasar esse processo somos nós mesmos. Kardec diz na Gênese que o progresso da sociedade depende do progresso de cada indivíduo, né? Então, é necessário realmente esse olhar individual para a nossa realidade, né?
Jorge, tu não chegou a falar exatamente o que Santo Agostinho fazia. Então, fale. Fale você. Não. Tu tá com a questão aí, pode falar. Como era a resposta que ele dá, né? Fazer como eu fazia quando estava na Terra. Certo. Ele repassava o dia, né? Repassava o dia, observava. Então, isso que o Jorge falou, de na hora já pensar também a respeito, Santo Agostinho fazia isso. E depois, quando ele estava em contato com o anjo da guarda dele à noite, ele repassava tudo o que havia acontecido naquele dia. Porque ali ele já não estava mais no calor da emoção da experiência. E ele repassava o que ele disse, o que ele falou, o que ele sentiu, como ele reagiu, o que ele poderia ter feito. E isso ia o treinando para no próximo dia ele não repetir o episódio. Ainda que ele repetisse, ainda que ele chutasse o balde em alguns aspectos, já não tinha mais a mesma intensidade. Porque acionava um mecanismo mental no sentido de perceber, não, isso eu já não posso mais fazer, isso foi errado, porque ele refletiu sobre o contexto. E isso é importantíssimo, né? Eu até ia sugerir, daqui a pouco a gente andar com um bloquinho, quando o Jorge falou, né, na hora, andar com um bloquinho e uma caneta, mas hoje em dia já não está mais em voga papel, né? Então, no celular mesmo, criar um grupo ali no WhatsApp, tu contigo, né? Cria um grupo ali, coloca o nome Reforma Íntima, que na hora a gente já grava um áudio. Pensar a respeito de tal sentimento que eu tive nesse momento aqui, com relação a fulano, isso. Coloca ali, vai gravando áudios ali, ó. Boa. E coloca ali aquela reforma íntima. No final do dia, eu vou repassar. Aí eu vou escutar os áudios ali do que eu tenho que trabalhar. E no momento de prece, eu vou trazer aquela imagem daquela pessoa ali para mim trabalhar, aquela minha reação ali, porque eu vou esquecer se eu não fizer isso. E a gente esquece. Na correria, a gente esquece. E isso é cuidado consigo mesmo. É dar importância para o que realmente vai te levar a um crescimento e um olhar diferente da vida. Né? Então, eu vou adotar. A ideia do bloquinho ali, quando o Jorge falou, me deu a ideia. Vou adotar e vou criar um grupo comigo. Boa dica. Bem, nós temos 3 minutos para começar a encaminhar aí as nossas falas finais. Eu vou finalizar, então, aqui uma outra dica que Hamed nos dá, né, nesse livro, né, que é o seguinte: não conseguimos fazer reforma íntima se nós estivermos sobrecarregados. Então, nós precisamos aprender a dizer um sonoro não. Porque é melhor, segundo ele, dizer um não inicial do que no meio do caminho ter que atirar tudo para cima e criar um baita de um problema. É verdade. Então, nós não vamos conseguir ter paz e trabalhar a reforma íntima se nós estivermos sobrecarregados. Muito bem. Diógenes? Brevemente sobre Santo Agostinho, algumas pessoas podem estar pensando assim: tá, mas se eu ficar pensando muito nos erros que eu cometi durante o dia, isso eu posso começar a me culpar, me frustrar, isso me deprimir, me deixar mal, então eu procuro nem pensar. Aí é que está a questão. Perceba aí uma fuga. Está fugindo mais uma vez. Por medo. Então, muitas vezes, aquele sentimento de culpa, que até Joana de Ângeles fala que o sentimento de culpa é a manifestação do arrependimento, só tem que transformar para a responsabilidade. O sentimento de culpa e a frustração é um combo que faz parte do processo. Não existe superação sem desconforto. A pessoa ela tem que aceitar o desconforto, que vai causar um pouco de desconforto mesmo, como tu começa a repensar, reavaliar e se arrepender em algum sentido, mas a gente precisa mergulhar nisso muitas vezes e não ficar fugindo sempre. Né? Então, por isso que Santo Agostinho trouxe, né, essa ideia, porque a gente não pode ficar fugindo toda hora. É verdade. Eu gosto muito de Santo Agostinho. Toda a história de Santo Agostinho é uma história fantástica. A virada que ele conseguiu. A virada dele, a conversão dele, né? E isso nos ajuda muito. Inclusive, essa referência que a Márcia fez aqui. Converse com seu anjo da guarda. Converse com seu anjo da guarda. Nos momentos de dificuldade, mergulhe para dentro de si mesmo e busque a ajuda que sempre vem do alto. Estamos encerrando mais esta edição do nosso Despertar Espírito, uma reflexão sobre o sentido da vida, tratando hoje um pouquinho sobre reforma íntima, um assunto que com certeza vai voltar em outras edições. O programa de hoje termina aqui, mas a vida continua, nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Despertar espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.